Deus, para entregar cada vida que ofertou e dizimou na tua casa, Pai. Que o Senhor abençoa, enche os celeiros dos teus filhos, Pai. Faz prosperar. Aqueles que não puderam, Pai, que o Senhor venha dar saúde, força. Fortalece os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, essa oração que faço a Ti. Amém. Ainda de pé, eu gostaria de fazer outra oração. Eu vou ficar à vontade aqui, vou tirar meu sapato, porque eu estou sentindo um calor aqui que está queimando a alma. Não, obrigada. Jesus, mas não sei se é a menopausa ou se é o calor da vergonha de estar aqui em cima. Mas tá bom. Eu gostaria de fazer mais uma oração, não desmerecendo a oração do pastor Vanderlei, mas eu estava ali falando com Deus, falando com o Espírito Santo. Aí eu falei, como que eu começo, Pai? Como que eu começo essa pregação? O Senhor falou comigo, ore. Ore sem cessar. Ore. Então vamos orar? Estende as mãos para a sua casa. Estende as mãos e ore ao Senhor para o seu lar, para que Deus venha guardar a sua casa, guardar a sua família, guardar o pastor Wellington que está voltando, que ele ia viajar, mas perdeu o voo, que o Senhor sabe de todas as coisas. É Ele que sabe, é Ele que determina, o controle está nas mãos dele. Amém? Estende as mãos para a sua casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero aqui, Pai, orar a Ti, ao Senhor, Pai. Que o Senhor libera anjos do céu, Pai, para estar do nosso lado. Anjos do céu, Pai, em volta desta igreja, em volta da nossa casa. Guardando-nos, ó Deus, todo momento, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor envie a comitiva de anjos, Pai, para esta noite. Pai, que esse culto não termine da forma que começou, Pai. Senhor, o controle está nas tuas mãos, Pai. Eu quero pedir, Pai, por cada família, por cada vida, por cada jovem, por cada criança, por cada velho novo que está aqui nesta noite, Pai. Eu quero te pedir pela vida do pastor Wellington, Pai, que está vindo de volta, mas o Tião e o Max. Protege eles, cobre eles com teu sangue. Senhor, vá de encontro àquelas vidas que não podem vir, Pai, que estão enfermas. Senhor, eu quero te pedir, Pai, um anjo em cada casa agora, neste momento. Senhor, dos obreiros que não puderam vir nesta noite, que estão enfermos, Pai. Que o Senhor venha trazer cura para os teus filhos, Pai. Repreendendo toda a seta do maligno, Pai. Toda obra do maligno contra os obreiros desta casa, Pai. Contra os presbíteros, contra os pastores, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor vá de encontro aos lares dos teus filhos, aos lares dos membros das ovelhas dessa igreja, Pai. Que o Senhor toma eles nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor protege, Pai. Toda seta do maligno caia por terra agora. Em nome de Jesus, toda seta de enfermidade caia por terra agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro derrotado pelo poder do nome de Jesus. Pai, toma esta casa nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo de Deus, age na minha vida. Me dá o dom da palavra, o dom de pregar, Espírito Santo, o dom da letra. Eu não sei nem o que falar, Espírito Santo, mas eu sei que o Senhor vai me conduzir nesta noite. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, seja minha força. Seja minha força, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, poder sentar. Ai, Deus é bom. Deus é maravilhoso. O diabo que não presta. Eu vou estar lendo em Mateus 2, 1, 12. Que fala sobre o nascimento de Jesus. Hoje nós estamos numa campanha que é Vivendo sobre o Propósito. E eu estava buscando uma palavra do Senhor que falasse sobre esse tema. E o Senhor me deu Jesus. Toda a Bíblia passaram por um propósito. Mas esse
Ele viveu sobre um propósito, viveu no propósito, morreu no propósito e ressuscitou. Já preguei, posso ir embora? Já preguei, já falei sobre ele. É do 1, só que eu não vou estar lendo tudo. É do 1 ao 12, mas eu vou estar lendo bem. Só um mesmo, que você já sabe como Jesus nasceu, né? Então, vou estar lendo só um para a gente entrar no texto logo de uma vez. Mateus 2, 1 ao 12. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Vamos até o 2 para a gente entender, né? E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amém? Eu quero falar sobre a vida de Jesus. O propósito dele nesta terra. O porquê. Eu sei que todo mundo conhece. Eu acho que até as crianças conhecem a história de Jesus. Mas eu também conhecia a história de Jesus por ouvir falar e até às vezes ler a Bíblia. Mas eu fui me aprofundando na história de Jesus e fui vendo que não é só isso. Aqui conta como ele nasceu, aqui conta que ele fez milagre, aqui conta que ele morreu, aqui conta que ele ressuscitou. A Bíblia fala sobre a vida de Jesus. Mas se você for pegar a Bíblia para estudar a história de Jesus e para saber profundamente o propósito dele, você vai sofrer tudo o que ele passou. Você vai sentir na pele o que ele viveu e a dor que ele sentiu por nossa causa. O nascimento de Jesus foi um nascimento virginal, fez possível unidade da divindade e da humanidade. Eu vou estar lendo, porque eu escrevi isso tudo aqui, fui lendo e Jesus foi me dando. E da humanidade, da humanidade de Jesus. Esta foi a forma usada por Deus para enviar o Salvador ao mundo. Lucas 1, 26 até o 37 fala sobre a Virgem. Quando Deus enviou um anjo e apareceu a ela e disse para ela que ela ia ficar grávida. Você já imaginou? Uma moça virgem, um anjo aparece na sua frente. Hoje em dia nós iríamos falar o quê? Sai de mim, sai de reto, Satanás, como é que você quer me engravidar? Eu? Porque você não vai pensar que é um anjo, porque todo mundo que vê até Jesus, por passar por aquela parede, você vai levar um susto, vai começar a repreender e depois é igual Pedro, quando estava Jesus andando sobre as águas, os discípulos. Então, esse anjo apareceu para uma virgem e falou com ela que ela ia engravidar e que ela ia ter um filho. E esse filho ia ser usado para salvar uma nação. Não precisa eu ler a Bíblia, mas está em Lucas 1, 26 até o 37. Por isso que está escrito aqui, ó, virginal fez possível a unidade da divindade e da humanidade, porque Jesus era Deus e era homem ao mesmo tempo. Vocês estão me entendendo, igreja? Está tudo com cara de assustado? Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Aquela moça virou para o anjo e falou, como? Eu namoro e vou casar com José, mas eu ainda não deitei com ele. Como que eu vou ter esse filho? Aí, sabe o que acontece? O anjo falou, não, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você. E o Espírito Santo de Deus concedeu isso para ela. O propósito da vinda de Jesus é estabelecido em João 3,16, que diz assim, quando o autor afirmou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Jesus na terra foi o amor que Deus teve por cada um de nós. O propósito de Jesus na terra foi porque Deus escolheu um perfeito que amava mais que tudo para nos ensinar a amar. Vocês vão entender aonde eu quero chegar com essa palavra. Durante o seu ministério, Jesus apresentou o reino de Deus, revelou o seu amor ao mundo, curou os doentes e pregou a palavra de salvação, sendo 100% Deus e 100% homem. Na caminhada de Jesus, ele foi nos ensinando. O nascimento de Jesus já começou a nos ensinar. Naquela época, quando Herodes descobriu que Jesus, que o Filho de Deus ia nascer, ele mandou matar. Jesus teve que ficar escondido. Jesus teve que o pai de Jesus, né, José, teve que esconder Jesus, para que não fosse morto, para que se cumprisse a palavra de Deus na vida de Jesus. Para que o propósito de Deus na vida de Jesus se cumprisse. Então, um anjo apareceu a José e disse para José para esconder Jesus no Egito. E o que acontece? Aonde eu quero chegar? Quando Jesus era pequeno, Jesus não fazia nada. Era como uma criança normal. Era como uma criança normal. Porque Deus, ele não usa criança. Ele usa adulto. Ele prepara. Ele prepara. Jesus estava sendo preparado por Deus na caminhada dele. Jesus estava sendo preparado por Deus. Quando nós estamos num propósito, eu trago para o dia de hoje, quando nós estamos num propósito de Deus, Deus começa a nos preparar desde pequeno, com um chamado. Mas ele não vai usar criança. Ele não vai usar menino. Aí ele vai, na medida que ele vai crescendo. Jesus, com 12 anos, ele foi passear com a família dele em Jerusalém, que era uma festa que tinha lá. Jesus foi passear ali e, de repente, na hora que a festa acabou, os pais foram embora junto com a multidão, com as pessoas que iam sempre com eles viajar para essa festa. E Jesus ficou na sinagoga. Jesus ficou ali ensinando. Mas ele tinha 12 anos. Ele não estava pregando, ele estava ensinando. Ele ainda não tinha começado o ministério dele. E eu trago isso para o dia de hoje. Jovens com 12 anos estão aí na internet. Jesus, por mais que ele era criança, eu creio, evangelista, que Jesus ele estava aprendendo a Bíblia, ele não estava aprendendo a jogar bola. Ele não estava ali com o telefone na mão. Ele estava aprendendo a palavra do pai dele. Como agir e como que ele ia lidar com tudo que Deus tinha colocado porque era um fardo muito grande para uma criança. Ele já sabia, nem os pais dele sabiam. Portanto, que quando o pai dele voltou para buscar ele, os pais dele, aí o pai dele falou assim, mas como que você sai daí? Como que você afasta da gente? Como que você fica aí sozinho? Porque depois de 2 dias que os pais dele chegaram onde ele estava, novamente. E ali, o pai dele foi chamar a atenção dele, ele virou e falou assim, vocês não sabem que eu estava cuidando das coisas do meu pai? Da casa do meu pai? E eles não entenderam, os pais não entenderam. E Jesus voltou com os pais porque ele era obediente. E a caminhada de Jesus foi assim. Ele foi crescendo, ele foi sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus, ele foi sendo tratado, mas ele não era usado ainda. Ele sofreu. Você já imaginou uma criança com essa responsabilidade toda nas costas?
Você já imaginou? Pastor, onde a senhora quer chegar? Parece que a igreja não está assim meio assustada comigo, né? Que não está entendendo, não. Mas eu estou falando de Jesus, gente. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando da caminhada de Jesus. Do nascimento de Jesus. Eu estou tentando trazer para vocês a vida de Jesus, o propósito dele aqui na terra. Porque muitas das vezes nós questionamos e reclamamos do nosso propósito, do nosso chamado. E achamos cansativo de estar fazendo a obra do Senhor, de estar fazendo a vontade de Deus. E às vezes nós reclamamos de andar a pé até ali na ferry para poder pregar o evangelho. Jesus teve uma caminhada muito longa. Ele ainda não estava sendo usado quando ele era menino, quando ele era pequeno. Ainda não estava sendo usado. Olha, o nascimento de Jesus mostra o cumprimento da palavra de Deus que prometeu no Antigo Testamento que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Está lá, ó, em Gênesis 3:15. E também o nascimento, ó, que nasceria de uma virgem. Como eu li em Isaías 7 também fala. Seria declarado filho de Deus, Salmo 2:7. E em Mateus também, Marcos também fala que Jesus, ele é declarado filho de Deus. Ele nasceu porque ele era declarado filho de Deus, ele tinha um propósito nessa terra. Ele tinha um propósito e tem até hoje, porque ele ainda está vivo. Tem até hoje, porque ele ainda vive. Ele, como homem, teve que ser batizado. Jesus, como nós, Jesus não precisava. Não precisava levar Jesus à água, não precisava Jesus ser batizado, porque ele era Deus. Ele era Deus. Mas ele teve que ir para ser exemplo para nós. E ele com maior humildade. João não queria batizar ele. Mas ele, com maior humildade, ele se abaixou e deixou João jogar água na cabeça dele. E depois disso veio o Espírito Santo de Deus e se apossou em Jesus. E o que eu falo com isso? Muitas das vezes, nós temos medo de nos entregar totalmente. Ficamos atrasando o nosso batismo. Por medo de ser um peso nas nossas costas, um compromisso nas nossas costas. Por medo de isso causar algo que vai fazer a gente ficar agarrado em Jesus. Nos comprometer com Ele. Muita gente não batiza por medo de se entregar totalmente, não. Aí eu não vou poder pecar mais. Porque se eu descer as águas, eu não vou poder mais pecar. Não vou poder mais fazer o que eu fazia porque eu estou me comprometendo. Realmente. Jesus estava ali marcando a história dele, estava começando ali. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Ele foi batizado aos 30 anos de idade. Ele estava marcando a história dele, marcando o início do ministério dele. Que teve que ser batizado com o Espírito Santo. Lucas 3, 21, 22. Foi quando ele foi batizado. Lucas 3, eu estou deixando aqui o versículo para vocês verem, que não é a pastora Elaine que está falando. É a palavra de Deus. Ele foi tentado como nós somos tentados hoje. Ele foi tentado. Em Mateus 4, 1, 11, fala da tentação de Jesus. De quando ele estava ali 40 dias, 40 noites jejuando. E depois que acabou o jejum, o diabo veio, para tentar ele. Para oferecer dinheiro, para oferecer riqueza, para oferecer pão. Mandou ele transformar, tentando ele de todas as formas. E hoje, nós não podemos ser tentados isso aqui que nós já estamos desistindo. Hoje nós não podemos ser tentados isso aqui que nós já estamos caindo na tentação. Se vem uma bandeja de Satanás para nós já estamos pegando. Não, é de Deus. Quer nem saber o que está na bandeja. Quer nem saber o que está ali. Deve ter umas velas vermelhas, umas velas brancas. Nem olha o que tem na bandeja. Já vai pegando.
Jesus, ele está como prova que ele também foi tentado. Ele tinha a mesma necessidade que temos, fome e sede. Quando ele foi tentado, ele sentiu fome e sede. Mas nem por isso, ele falou assim, já que eu sou Deus, eu vou transformar. Virou um pão. Vou transformar aquela... Nem por isso ele fez isso. E muitas das vezes, como nós estamos com fome, sede, nós estamos ali, a gente vai buscar em outro lugar. A gente vai buscar em outro lugar para matar nossa fome, nossa sede. A gente não tem a capacidade de esperar, de entender que quem cuida da gente é Deus. Que quem mata a nossa sede e nossa fome é Jesus. E a gente fica se alimentando de qualquer coisa. E Jesus, ele sofria como um de nós. Ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi machucado. Você acha que foi fácil para Jesus? Você acha que foi fácil para ele ser criança? Com essa responsabilidade toda nas costas? Você acha que foi fácil para Jesus ele ser jovem? Ele com 12 anos estava lá, falando do pai dele. E nós às vezes nos cansamos e não queremos falar do nosso pai. Nós às vezes nos cansamos e não queremos pregar. Jesus veio para ser um exemplo para nós, na nossa vida diária. Devemos ser e agir como Cristo agiu. Ele deve ser o nosso modelo. Eu sei que não é fácil pegar o exemplo de Jesus. Eu sei que você vai assim, nossa pastora, mas como que eu vou ser xingado, maltratado? Como que eu vou ser cuspido? Como que eu vou deixar as pessoas fazerem isso comigo? Não, eu tenho que ir lá revidar. Se a pessoa vir fazer um mal comigo, eu tenho que ir lá e fazer a mesma coisa com ela. Não, pastora, eu não quero ser Jesus, não. Eu quero ser Elaine mesmo. Mas eu passei esses dias que eu estava estudando essa palavra, eu entendi tudo o que eu estou passando durante essa semana, esse mês. É porque, para você falar de Jesus, não é fácil. Para você, eu estava ali falando com ele, Jesus, eu quero falar simplesmente do Senhor. Eu sei que essa pregação não vai ser fácil. Eu sei que eu vou ter que contar e voltar lá atrás para contar de novo a sua história e tentar chegar aonde o Senhor chegou. Mas é uma dor muito forte. Uma vez um rapaz chegou perto de mim e falou assim, pastora, eu estava no mall, eu estava na igreja, e aí estava tendo um culto. E aí eu peguei e falei assim, Jesus, eu quero sentir a dor que o Senhor sentiu naquela cruz. Jesus, eu quero ter essa experiência. E nada aconteceu ali no meio. Nada aconteceu e ele ficou ali e saiu frustrado. Aí ele foi para o mall. Mas os amigos dele esqueceu do que ele pediu Jesus. Quando ele chegou no estacionamento, um jovem, ele estava com 17 anos, agora nem, acho que passou 3 anos. 3 anos, não sei, 3 anos que acho que ele está no Brasil, ele casou. Aí ele falou para mim que chegou no estacionamento do mall. Quando ele chegou, ele sentiu uma fincada no peito. Mas uma dor do lado de cá, uma fincada no peito, que ele caiu de joelho no chão. E ele não conseguia respirar. E ele começou a gritar. E tentaram salvar ele, tentaram coisar ele, levaram ele para o hospital, e ele gritando, e os médicos não descobriam. Aí ele foi... Era a dor. Quando Jesus levou uma lança aqui, Deus permitiu ele sentir, ele pediu. E quando você vai falar de Jesus, você sente a mesma dor que ele. Você sente a mesma dor que ele. Porque não é fácil. Ele quer te mostrar a caminhada dele. Não é fácil. Ele quer te mostrar que ele também sofreu. Ele quer te mostrar e quer fazer você passar pela mesma situação que ele passou. Para você entender sobre Jesus, você tem que passar o que ele passou. Para você falar dele, você tem que sentir na pele o que ele sentiu. Porque senão você não vai estar na história.
Você não vai passar, você não vai conseguir passar para as pessoas. Igual eu estou aqui, eu estou tentando passar para vocês. Vocês estão tudo com a cara assim, ó. Se tivesse uma câmera aqui, pastor, eu ia filmar só para vocês verem suas caras. Para vocês verem a cara de assustado que vocês estão. Porque vocês não estão na minha pele. Vocês não estão na minha pele para sentir o que eu senti. Vocês só estão recebendo. Mas eu creio em nome de Jesus que hoje vocês vão sair daqui na pele de Jesus. Ah, mas vai. Porque Jesus não passou isso sozinho, não. Jesus não merece passar isso sozinho. Olha para você ver. Vai doer. Então, Jesus, ele foi. Ah, Jesus. Jesus, ele foi carpinteiro. Ele também trabalhou. O pai dele, José, o pai terreno, era carpinteiro. E fala na Bíblia, não fala que Jesus trabalhava como carpinteiro. Fala que o pai era carpinteiro. Mas o povo chama, ó o carpinteiro, ó o filho do carpinteiro. Mas não fala, não tem relato que Jesus estava fazendo. Igual eu vi no filme Jesus fazendo a mesa, a cadeira. Mas fala, porque o povo chama ele de carpinteiro. Mas vamos colocar ele aqui como carpinteiro. Vamos colocar aqui que ele estava lá fazendo as mesinhas dele antes de ir batizar. Antes de começar o ministério dele, ele trabalhava como nós. E muitas das vezes nós questionamos, porque nós estamos ali, né, no rufo, no plame, na faxina. Nossa, mas eu queria ser rica. Qual o seu propósito na terra? Qual o seu dever aqui na terra? Por que você quer ser mais do que Cristo? Por que você acha que você merece mais do que Ele? Por que você acha que você merece mais do que Ele? Essa é a pergunta. Porque se ele trabalhava, se ele com 12 anos estudava a palavra para falar do amor, para falar de Cristo, para poder ter certeza do que estava falando, muitas das vezes nós questionamos por que tem que ser tão doloroso. Domingo passado, antes de eu passar mal, não vou falar o nome dela não, que ela está aqui, lá no som. Tinha uma pessoinha lá no banheiro chorando, igual desesperada. Chegava a soluçar. Aí eu falei, Jesus, o Senhor deixa eu passar por um trem desse, meu Deus. Ou vontade de bater. Com 14 anos, já está cansada. Aí eu peguei e todo mundo correu lá, desesperado, né? Por causa do show dela. Pá! Todo mundo lá. Aí eu fui entrando no banheiro e falei, sai todo mundo. E eu sem ar, porque eu estava passando mal, não estava aguentando nem respirar. Aí eu abaixei e falei, ei, Manuela. Não falei o nome dela. Falei, aqui, deixa eu te falar com você uma coisa. Você quer ser cantora? Você quer ser ministra de Deus? Deixa eu te falar. Todos os dias você vai sair de casa. Você vai ter um compromisso todos os dias. Você vai ter que estudar a Bíblia todos os dias, porque Deus não aceita ninguém aqui em cima só cantando louvor, 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 sem pegar a palavra, porque senão vai cantar coisas para a lua, porque não sobe nem no terceiro céu. Tem que ler a Bíblia. O grupo de louvor tem que subir aqui e ler a Bíblia. Tem que estudar a palavra de Deus. E se quer falar dele aqui, tem que pegar a Bíblia e estudar. E aí, eu falei com ela, você quer cantar, né? Quer expandir para o mundo afora o seu nome, né? Só que você esqueceu de uma coisa. Você tem que estudar. Você tem que estudar a palavra, você tem que estudar na escola. Você tem que ser exemplo. Você vai, todos os dias ter um compromisso, todos os dias vai ter uma agenda. Aí, se você, não vou mexer com isso não, porque eu estou muito cansada. Aí, sabe o que vai acontecer, Manuela? Você vai ser, como é que chama aquele trem que ela joga? Basquete. Aí, você quer ser profissional no basquete, você vai ter que todo dia treinar. Porque olha Jesus, ninguém começa a caminhada já no degrau de cima.
Ninguém. Se Jesus não fez isso, por que que a Manuela vai subir já lá em cima e cantar e aí vai ter uma dublê para ela, igual os caras do filme? Hoje eu não posso. Dublê, vai para mim. Dublê. Não, 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 não. Eu falei com ela, ei, levanta daí e dá o seu melhor para Cristo. Sabe por quê? Porque você não sabe como que eu estou aqui. Eu estou mal aqui. Eu não estou conseguindo respirar. E eu levantei. Falei com ela, se você quer, você levanta daí e sobe naquele púlpito. Porque para você, você tem 14 anos. Para você, é o início da sua caminhada. Nem começou. Você está reclamando de terça, sexta e sábado, domingo? Então você não presta para Deus. Você pode ficar em casa sentado, deitado, dormindo e vendo seu TikTok. Falei com ela, levanta daí e vai lá em cima e dá o seu melhor. Aí eu lá no hospital até chorei, que ela deu o melhor dela mesmo. Ela deu o melhor, porque ela entendeu. Porque a caminhada de Jesus, ele deu o melhor dele, sabe por quem? Por nós. Ele foi carpinteiro. Amém. É para Jesus. Ele crescia em sabedoria e estatura em graça. Jesus foi batizado com 30 anos. Lucas 3, 23. O que devemos aprender, então? O batismo de Jesus foi no momento da apresentação do seu projeto de amor para o mundo, desenvolvido depois em todo o seu apostolado. É isso mesmo, né? Eu escrevo, mas depois não sei ler também não. Que o nosso batismo seja a fase adulta ou na infância, mas que venha marcar a nossa aceitação ao Cristo, ao nosso propósito de uma entrega radical e evangélica. No Evangelho de Cristo. O nosso batismo, ele tem que nos fazer a entender, quando nós descemos nas águas, é que nós estamos ali começando algo para o Senhor. Nós não vamos batizar para sentar no banco. Nós somos batizados para ser usado por Ele. Para ir pregar o Evangelho. Não é para ficar parado. Jesus, ele foi batizado para começar o ministério dele. E o ministério de Jesus, quando começou ali, foi árduo. Porque aonde ele ia, ele tinha que fazer um milagre. Aonde ele ia, ele tinha que curar uma pessoa. O primeiro milagre de Jesus foi o quê? A água. Ele estava lá descansando, deitado, tranquilo. E ele teve que fazer o quê? Ir lá saciar a sede do pessoal do casamento lá. Ele teve que ir. Depois foi os peixes. E Jesus começou a trabalhar árduo. Ali foi doloroso. Que ele começou e ele não parou mais. Era cura e mais cura, cura e mais cura. E curava cego, curava prostituta, curava drogado, tirava demônio de um. E nós hoje? Agora eu te faço uma pergunta. Qual o propósito de você entrou pelaquela porta agora? Qual o propósito de você entrar todos os dias por aquela porta e sentar aí? Qual o propósito de você vir aqui dentro? Eu quero chegar num ponto aqui. Porque esse tema é muito forte. Vivendo sobre um propósito. Todos nós temos um propósito nessa terra. Mas muitos não querem cumprir com um propósito. Nós achamos que o propósito nosso nessa terra é ter dinheiro para gastar. Nós achamos que o propósito da nossa vinda para essa terra é fazer um monte de filho, igual a pastora, mas o pastor. O nosso propósito é até multiplicar. Crescer e multiplicar. Mas não para só por aí não. Porque Abraão, ele multiplicou. Mas ele deixou uma descendência, ele deixou um vasto caminho. Pessoas ali trabalhando para ele. Filhos dele crescendo, fazendo mais filhos. Isaac, Jacó, José. E ali foi. Por isso que nós conhecemos a descendência de Abraão. E nós hoje viemos para cá,
para o mundo. Nascemos. Por isso que a Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que ele deve seguir. Por quê? Que é ensinar o caminho. Para o seu filho entender que ele não está aqui à toa. Já coloca um cargo nas costas dele. Meu filho não vai ser pastor. E aí? Meu filho não vai ser profeta. Não, eu não quero nada disso para o meu filho, não. Meu filho vai só estudar, vai ser jogador de futebol, ou então vai ser polícia, ou então vai para o exército, vai morrer lá no exército, sem Deus. Tá amarrado? Não amarra não, meu filho. Não amarra não. Se você ainda é solteiro ainda, arruma um jeito de arrumar uma mulher para você. Sorry. E ensina o caminho aos seus filhos, que é Jesus. Jesus também sorria. Mas, para terminar essa palavra, Jesus, ele foi indo, caminhando, a vida dele, passando por um processo. E quando ele chegou ao fim, ali também, só que Jesus, ele não questionava no meio da caminhada. Ele não ficava murmurando no meio da caminhada. Ele entendia o propósito dele. E sabe, eu estava no hospital e eu desci 8 horas, já vou terminar, eu desci 8 horas e fui. Fiquei até 2 horas embaixo de uma sala e eles fazendo um monte de tratamento em mim lá. Um monte de exame. E faz exame não sei de quê, exame não sei o que. Passou pessoa que eu tinha até morrido, que eles não voltavam comigo para o hospital. E fazendo exame. Aí, de repente, eu falei assim, Jesus, eu tive que esperar lá para tirar foto do meu coração. Aí eu falei, ai Deus, eu estou aqui sozinha, está demorando demais. Eu falei, me dá a Bíblia. Eu não tenho telefone, não tenho nada aqui, mas eu preciso que o Senhor me mostre a Bíblia, a parte de Jesus, a caminhada de Jesus, eu preciso que o Senhor me mostre. Faz eu entrar na Bíblia. Aí eu fechei o olho e eu vi Jesus passando dentro do hospital. Eu comecei a arrepiar, quase que eu falei em línguas. E eu via ele entrando de um quarto no outro. Aí eu falei, meu Deus, essa é a caminhada de Jesus. Aí foi passando. Aí eu falei, Jesus amado, que ele chega perto de mim e me cura, mas não me leve. Em nome de Jesus. Aí foi andando. E foi entrando. Aí eu falei, nossa, que lindo. E Deus foi falando comigo. O propósito de Jesus nessa terra era curar. Era trazer amor. Tinha vidas ali dentro do hospital que precisavam de amor. Que não era cura enferma do corpo, mas era cura da alma. Você olhava para as pessoas e as pessoas estavam ali assim, sabe aquelas pessoas gritando, gemendo de dor e os médicos procurando a dor onde estava e não encontrava, era da alma. Aí eu falei, Jesus. Aí eu falei, tá bom, Deus. Qual o propósito? Mas eu não quero Bíblia, não. Eu quero que o Senhor fale pessoalmente para mim. Ah, evangelista. Eu vou falar com você. Eu falei, eu quero que o Senhor fale pessoalmente para mim. Aqui, no meu ouvidinho aqui, ó. Qual o propósito de Jesus nessa terra e qual o propósito de Jesus com o Senhor? Espera que vocês vão entender, que eu tinha falado errado com ele. Eu devia ter falado qual o propósito de Jesus nessa terra e qual o dever de Jesus com o Senhor, mas eu falei o propósito. Então, eu estou falando do jeito que eu falei. Aí eu falei, qual o propósito de Jesus nessa terra? Tinha uma trouxa de roupa lá assim, que eu olhei para aquela trouxa de roupa. Deus falou comigo assim, o propósito de Jesus nessa terra é a salvação. E, de repente, ele virou para mim e falou assim, não é propósito, minha filha, é o dever dele. Fazer a vontade do Pai. O propósito de Jesus nessa terra é a salvação. E o dever dele é fazer a vontade do Pai. O propósito nosso nessa terra é a gente chegar à salvação. Fazer com que os outros cheguem à salvação. Levar as pessoas à salvação. A crer em Jesus. A
crer em Jesus. Mostrar para o povo que Jesus morreu, mas ressuscitou e vive. Mostrar para o povo que Jesus, ele caminhou nessa terra, sofreu, mas ele ressuscitou. E assim vai ser com nós. Assim vai ser com nós. Mas o nosso dever nessa terra é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É essa que eu falei. Levar o povo à salvação. Salvar almas para Cristo. Mostrar para o povo que mesmo na dor, nós vamos ter a vida eterna. Nós vamos herdar, nós somos herdeiros da vida eterna. Nós somos herdeiros dele. Nós temos direito de entrar no céu. Mas para isso você tem que crer em Jesus. Para isso você tem que entender o propósito de Jesus na terra. Para isso você tem que fechar seu olho quando você deitar e falar, me leva junto com o Senhor nessa caminhada. Deixa eu passar só um pouquinho ali, quando o Senhor passava naquelas ruas, né? E caminhava em direção ao último dia seu. Pede ele para estar na cruz. Pede ele para estar do lado dele na cruz. Para você ver a dor. Eu já fiz isso, você já fez? E doeu muito. Dói demais quando você fecha o seu olho e vai caminhando com Jesus. Quantas pessoas já viram o filme de Jesus no cinema? Ou em casa? Aquele que fez todo mundo gritar e chorar. Se ali no filme você não aguenta a dor de Jesus, imagine você deitar na sua cama e viajar com Jesus. Jesus, ele foi caminhando. E de repente, chegou o fim. E mesmo no fim, ele foi traído. Mesmo, ele levantou 12 para andar com ele. Muitas das vezes nós levantamos multidão para andar com a gente. Muitas das vezes nós levantamos pessoas para andar do nosso lado. Ele levantou 12. Os 12 conheciam ele, mas nenhum estava diante da cruz, a não ser José. Você via as mulheres... Eu não posso pregar isso aqui. Eu vou pular essa parte das mulheres, que amanhã eu prego a palavra do Senhor, então não posso falar isso. Você via lá José, mas você não via os que andavam com ele e ficava ali, bajulando. Porque muitas das vezes, você tem pessoas para bajular. Porque está curioso para ver. Ah, porque você cura. Ah, porque, nossa, curou o cego, hein? Oh, ele curou o cego, vamos continuar com ele. Nossa, ele fez 5 pãozinhos virar um... Misericórdia. Olha ali, não. Não, ele curou o aleijado. Olha a mulher do fluxo de sangue. Nós tirou 7 demônios da mulher. Que é isso? Não, eu vou continuar andando com ele só para me ver. Mas quando chegou no dia de estar lado a lado com ele, até morrer junto com ele, todo mundo e deixou ele sozinho. Sei que era propósito só dele, porque os 12 tinham que ficar para continuar a pregar o evangelho. Mas que foi doloroso para ele sozinho foi, porque quando ele estava lá no monte de Getsêmen, ele transpirou sangue. Porque ele estava com medo, porque Jesus também teve medo. Como nós temos medo, Jesus também teve. E Jesus, ele está nos ensinando isso, sabe por quê? Porque eu sei que nesses dias de hoje, com tanta luta, com tanta dificuldade que nós estamos passando, com tanto problema, com tanta gente doente, depressiva, ansiosa, com espírito de medo, de pânico, pessoas que não sabem como que vai fazer, porque às vezes não tem o que comer, pessoas nesse país tendo que morar na rua, pessoas sem ninguém para ajudar. Ele está nos ensinando, filhos, eu passei por tudo isso. Eu sofri, mas eu estou te levando à salvação. Eu estou te mostrando, eu sou um exemplo para vocês, para que vocês tenham força. Seja forte e corajoso. Eu sou contigo nessa caminhada. Amém, igreja? O que vocês aprenderam? Conseguiram aprender alguma coisa com essa palavra?
Que Jesus possa abençoar suas vidas grandemente. Vamos ficar de pé.